O batismo em Cristo, que é aquele que, de fato, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você é batizado em Cristo. Há o batismo nas águas, que é esse que é o sacramento, não é verdade? E há o batismo no Espírito Santo, que é de Atos 2. Que é? Que algumas igrejas dizem com evidência falar em línguas, inclusive a igreja católica tem, não é a carismática, a linha carismática? Tem um movimento da renovação carismática. Deixa eu lhe dizer só um negócio. Tem um amigo meu que é evangélico e a esposa é católica. A esposa ora em línguas e o evangélico não. Eu fiz parte da igreja evangélica, eu orava em língua. Em línguas por conta Igreja do movimento. católica. Católica. Então é interessante, porque ele é da igreja evangélica. Apostólica romana, mas tinha o movimento da renovação carismática. Isso, da veja, renovação. Exato. então, o sacramento que estamos falando é batismo nas águas. Não vamos confundir com batismo em Cristo. Não. A Escritura não faz essa diferença. Batismo é batismo sacramental, não é. Essa a ideia da sacramentologia protestante, quando fala que o batismo e a ceia são ordenanças, a fé protestante diz que elas não comunicam a graça. Que o batismo nas águas. O batismo nas águas e a ceia, nas águas. Os dois sacramentos, as duas ordenanças não comunicam a graça. Isso. O que Pedro está dizendo aqui é diferente. Mas isso aí não é batismo nas... Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Batismo Ou seja, o batismo é para a remissão. comunica a graça. O batismo em Cristo, não nas águas. Ele está falando de batismo real. Não, padre, o ladrão, sim, mas o ladrão foi batizado Voltemos nas águas. ao texto. E o ladrão foi batizado nas águas? Vamos voltar ao texto. Qual? Sobre o... Atos capítulo 2. Ele diz aqui, olha: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa é para vós e vossos filhos, etc, etc. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentadas a eles cerca de 3.000 pessoas. Sim. Ele não está falando do batismo de desejo, que é o que salvou o homem na cruz. Quais são os batismos no catolicismo, no romanismo? A igreja diz o seguinte: o batismo é um só, mas você tem o batismo de desejo e o batismo de sangue. O batismo de sangue é quando o catecúmeno, aquele que está se preparando para o batismo, morre pelo martírio antes de ser batizado. Batismo de sangue. Mas está na Bíblia isso aí? Não está explicitamente na Bíblia, mas está na tradição da igreja de maneira clara. E depois o batismo de desejo, que é o que o senhor está falando do ladrão arrependido, que quando ele quer a salvação em Cristo e que quer, se pudesse, teria querido o batismo, então o desejo do batismo, nesse caso, pode ser eficaz. Ora, então, esses textos demonstram que eles não são meras ordenanças. Que aqui nós temos sacramento no sentido real, enquanto meio de transmissão da graça divina. Veja, uma pessoa que não é batizada nas águas, ela não é salva? Uma pessoa, primeiro que sim, batismo nas águas, o que vocês entendem por batismo não é exatamente o que nós entendemos por batismo, mas tudo bem. Uma pessoa que não é batizada, se ela não teve a fé... É muito difícil as respostas, né? Assim, sabe por quê, pastor? Veja bem. O batismo nas águas é essencial. Aí eu pergunto, se a pessoa não for batizada, ela não é salva? Aí não tem uma resposta. Pela Escritura, não. Não? Mas em que sentido? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas veja, então o batismo é necessário para a salvação por ordem expressa de Cristo. Porém, se alguém tem a fé em Cristo, não pôde se batizar, etc., mas teve a fé... Pela a fé e a caridade, o São Tomás de Aquino diz que quando você olha para o fim último, Deus infunde em você a sua graça. Então, nesse sentido, sim. Agora, eu não posso relativizar o batismo como meio de salvação, exatamente porque o Novo Testamento não o apresenta assim. Vamos lá, então, última pergunta desse bloco aí, pastor, contigo. Última pergunta para o padre. Qual assunto? Eu acho que nós podemos... Maria, você fala... Quer falar, Mariologia? Pode ser, pode ser. Quer falar dos apócrifos? Eu acho que isso não ajuda muito. Apócrifos para vocês, para nós deuterocanônicos. Mas São Jerônimo chamado de apócrifo. Verdade, mas São Jerônimo
só um teólogo, doutor da igreja. Inclusive um grande intelectual, né, da igreja, Sim. chamava de apócrifo. Falar de Mariologia, então? Então vamos lá. Pode ser. Pergunta, 3 minutos para pergunta. A Mariologia é para a igreja cristã, né, evangélica, ela é uma pessoa muito importante, Maria, pessoa que teve um ministério impressionante, aquela tenra idade, aceitar que o milagre acontecesse no ventre dela, é algo que é bastante admirado, é um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Isso é pregado na igreja evangélica, um exemplo de obediência ao chamado de Deus. Ela é respeitada como a mãe de Jesus, respeitada, mas nós não a tratamos como uma questão de mediadora, nem a tratamos como alguém que... Mãe de Deus? Nós vamos falar sobre a questão de mãe de Deus, porque o nascimento de Jesus, eu falarei mais depois sobre a questão de mãe de Deus, é diferente de todos os demais nascimentos. Então, portanto, a maternidade de Jesus é diferente de todas as demais maternidades. Mas ela não é objeto de culto, não deve ser objeto de adoração, como ninguém senão Deus deve ser. Eu sei que há uma distinção feita na igreja romana entre latria, hiperdolia e idolia, não é isso? Uhum. Que a hiperdolia é dirigida a Maria e a dolia é dirigida aos santos e a latria só a Deus.